Betina, essa é a vinheta do quadro que você apresenta. Gostou? Amei, Lu, amei. Estava ansiosa esperando para ouvi-la. Tem tudo a ver com a gente, com o que a gente conversa. Amei. Verdade. Parabéns para quem fez. Ficou ótima. Obrigada, Betina. Queridos, hoje eu já falei para vocês que Betina vai falar aí, vai responder qual o segredo das histórias de amor. Existe uma diferença entre relacionamento passageiro e as histórias de amor que duram e que têm um final feliz. Então, hoje, a nossa amiga Betina, querida, vai contar pra gente qual é o segredo e vai nos ajudar a tornar os nossos relacionamentos ainda mais felizes e duradouros. Betina, com você agora a palavra, que o Espírito Santo de Deus possa te ungir como ele sempre tem feito e que você possa trazer essa mensagem poderosa e contar esse segredo que todos nós queremos saber. Com certeza, né? Quem nunca sonhou com uma história de amor, Lu? Quem nunca imaginou um final feliz? Quem nunca ficou pensando, puxa, eu queria tanto viver um grande amor, uma história assim que me motivasse, que valesse a pena e que de verdade fosse em frente, passasse aí de 2 meses, de 3 meses, de 4 e durasse anos, né? Quem nunca sonhou com uma história de amor? Eu acho que as mulheres sonham mais do que os homens, mas eu também sei que os homens sonham com histórias de amor. Olha, Marcos está falando que os homens sonham, então tá tudo certo. Quando eu era jovem, nossa, eu imaginava, ficava imaginando como seria. Que legal. Viu, Kathleen? Viu, Kathleen? Viu só, então. A mulherada que tá ouvindo, ó, os homens também sonham com histórias de amor. E a gente começa a percebê-lo nos filmes, nos romances, né? Que são filmes com final feliz, assim a audiência é gigantesca, né? Então a mulherada em peso, alguns homens também assistem, mas as mulheres gostam mais. Por quê? Porque elas querem trazer essa realidade que elas veem na ficção para a vida, né? Para o dia a dia, para a vida real. É porque muitas não desfrutam de relacionamentos nem felizes, nem duradouros e muito menos saudáveis, né? Então, ter um relacionamento feliz, ter um relacionamento duradouro e ter um relacionamento saudável parece que é coisa de ficção, coisa de novela, coisa de filme, né? Coisa de seriado. Mas hoje, você que acompanha a Web Rádio Insuperável, aqui no programa Novo Tempo, no quadro Retrato de Mulher, você vai ficar sabendo que isso não é coisa de novela. Isso pode ser real na sua vida. E existe um segredo que diferencia os relacionamentos duradouros, ou seja, aquelas histórias de amor, de relacionamentos aí passageiros, né? Relações que não têm muito futuro. Mas antes de contar o segredo, segura a ansiedade aí. Eu estou segura ansiosa. a ansiedade. Curiosa. Que antes de entrar no segredo, eu quero falar de uma história que está escrita num livro, que é um dos livros mais vendidos no mundo. E é um dos livros que as pessoas mais leem no mundo também, que foi mais traduzido em todo o mundo, é esse livro que tem essa história. E é uma história de amor. Nesse livro, Lu, o rei larga o seu trono, sai do seu reino, do seu ambiente que era tranquilo, que é tranquilo, perfeito e de muito amor, e vai para um outro lugar, muito diferente do lugar onde ele mora, que é um lugar que tem muita dor, que tem muita dificuldade, um lugar escuro, sofrido. Sabe por quê, Lu? Ele vai para esse lugar para buscar o amor da vida dele. Ele vai para esse lugar para resgatar esse amor. E sabe o que é mais lindo nessa história? O que é mais lindo é que esse rei, ele entrega a própria vida para garantir que o amor dele
tenha a oportunidade de viver por toda a eternidade. É uma história de amor incrível, mas é uma história de amor que tem encontros e desencontros, tem altos e baixos. E quando a gente lê a Bíblia, que é esse livro que é mais lido no mundo inteiro, que é o livro mais traduzido e mais vendido, quando a gente acompanha essa história de amor, né, de Deus, de Jesus com o homem, com a mulher, com o ser humano, a gente percebe tudo que Deus faz, tudo que Deus fez e o que Ele ainda vai fazer para buscar, para alcançar aquele que é o objeto do seu amor, que é o ser humano, que sou eu e que é você. Mas a gente vê-lo nessa história de amor, que é assim, é um fio condutor em toda a Bíblia, né, que mostra essa história de amor, né, esse relacionamento que no início era extremamente saudável, próximo e próspero, mas que com a entrada do pecado foi rompido esse relacionamento, né, e ficou conturbado e ficou difícil, e o ser humano se afastou muito, e o ser humano não tinha mais aquele acesso que tinha antes ao seu Criador, e que o seu Criador, né, na figura de Jesus, então, fez esse sacrifício e entregou a própria vida para resgatar esse amor. A gente percebe, Lu, nessa história, esse segredo que eu quero contar. Esse segredo que é possível a gente viver nas nossas relações humanas, nos nossos relacionamentos diários, principalmente naquele relacionamento amoroso que você tem hoje, que você sonha em ter, ou que você de repente pensou, Lu, já desisti, relacionamento amoroso não é pra mim, não dou sorte, né? Então, se você tá nessa, fica atento, que eu vou contar agora o segredo. Oba! Tem esse barulho de tambor aí, Lu? Vamos rufar os tambores? Temos sim, lógico, agora. Então, queridos, se preparem para você agora ouvir qual é esse grande segredo. Se tivesse combinado, não ficava tão bom, Lu. Com você tudo é demais, amiga. Ótimo. Qual que é o segredo, então, do relacionamento que vira de verdade uma história de amor e que é duradoura? E que a gente vê no relacionamento de Deus com a gente? O segredo é o compromisso. É querer o compromisso. Sabe por quê? Quando a gente quer o compromisso com a outra pessoa de verdade, não só da boca para fora, a gente se empenha em fazer o outro feliz. Quando a gente quer o compromisso com o outro se torna a nossa prioridade. Quando a gente quer o compromisso com o outro, a gente age de forma diferente. Jesus quis um compromisso. Jesus quer um compromisso comigo e com você. É por isso que nós somos prioridade para Ele. É por isso que Ele está disponível para a gente. É por isso que a qualquer momento, a qualquer instante, se você quiser conversar com Ele, você pode acessá-lo. É por isso que Ele te conhece profundamente, porque Ele se preocupa com você, Ele se importa com você. Então, Lu, o segredo dos relacionamentos saudáveis, o segredo das histórias de amor é o compromisso. E isso diferencia uma relação passageira de um relacionamento verdadeiro, maduro. Sabe por quê? Porque quem está interessado em ficar junto só quando tem os bons momentos, só na hora da diversão, quem está interessado apenas nisso, é uma pessoa que tem um comportamento egoísta e pensa apenas no seu bem-estar. O que a Bettina quer dizer com isso? Quer dizer que essa pessoa não vai se comprometer com você, porque ela não está pensando em você como prioridade. Ela é a prioridade da vida dela. E daí você fala assim pra mim, Bettina, mas a gente não tem que ser a nossa prioridade? Temos que ser a nossa prioridade. Mas quando nós estamos num relacionamento, nós entramos no relacionamento para fazer o outro feliz. Agora pensa comigo, um homem e uma mulher. A mulher entra no relacionamento para fazer o homem feliz.
Então o homem é prioridade dela. O homem entra no relacionamento para fazer a mulher feliz. Então a mulher é a prioridade dele. O que pode sair desse relacionamento? Se não uma relação gostosa, feliz, madura, centrada. Porque o outro é a minha prioridade. Daí, Lu, quando a gente consegue entender o outro como prioridade, quando eu consigo, de fato, estar nesse relacionamento porque eu quero esse compromisso, eu passo a compartilhar os momentos. Não apenas os bons. E quem é casado vai me entender, a Lu e o Marco, que estão aí também, que são casados, né, com os seus respectivos cônjuges vão me entender. Porque a gente compartilha num relacionamento os bons e os maus momentos. Porque a vida nem sempre é só rosas, só o perfume das rosas. Muitas vezes, Lu, e na grande parte dela, a gente sente os espinhos, não é? Os espinhos das rosas. Essa dificuldade, essas complicações, agora a gente vivendo esse período difícil de pandemia, quantos aqui que estão nos ouvindo e que ainda vão nos ouvir, que estão com dificuldades em casa, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, de comunicação, dificuldades espirituais, dificuldades das mais variadas ordens. Então, você querer estar num relacionamento não é apenas para desfrutar dos bons momentos, é para compartilhar as fases difíceis também. Sabe por quê? Porque quando um casal compartilha, digamos assim, Lu, esse lado mais chato da vida, esse lado aí que tem problemas, que tem dificuldades e que todo mundo tem, mas quando um casal compartilha esse lado difícil da briga, como por exemplo, lado difícil da vida, como por exemplo, as brigas em família, a falta de dinheiro, a perda do emprego, né, os problemas de saúde, o que acontece? Quando os dois têm disposição para compartilhar isso, ou seja, quando os dois querem esse compromisso, estão de verdade nessa relação, eles começam a se fortalecer. E esse lado chato da vida, vamos chamar assim, que é o lado dos problemas, das dificuldades, esse lado chato vai fazer o relacionamento se fortalecer, vai gerar intimidade, vai gerar proximidade. E vocês vão florescer, vão crescer nesse relacionamento para uma outra etapa. Vão sair daquela relação mais rasa, né? mais inicial, e vão passar para um momento mais profundo, né? Mais maduro, de cumplicidade, de respeito, de companheirismo. E só tem cumplicidade, respeito e companheirismo quem de verdade quer o compromisso, quem de verdade quer se comprometer. E foi isso que Jesus fez. Quando ele largou o trono, quando ele largou o céu e desceu para a terra, ele enfrentou as grandes dificuldades da vida, que nós também enfrentamos hoje. Ele enfrentou grandes problemas, grandes dificuldades, humilhação, desprezo, solidão, fome. Ele enfrentou grandes dificuldades. O que ele passou na cruz, né? Nós comemoramos agora, relembramos agora na Páscoa o sacrifício de Cristo. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu foi por amor, porque ele estava e está comprometido com esse relacionamento com você e comigo. Daí você pode pensar assim, Betina, mas eu tenho que passar por tudo que Cristo passou? Claro que não, ele já passou por nós. Claro que não, não é isso. Mas o compromisso envolve o lado bom da vida e as dificuldades, o lado chato, e a gente só vai amadurecer como pessoa e como casal quando a gente enfrentar juntos essas dificuldades. A gente vai sobreviver a esses momentos difíceis e vai sair dessa situação mais fortalecidos. Agora, Lu, tem um outro segredo dentro desse segredo. Então, Betina, nós já temos uma palavra-chave: comprometimento. Exatamente. Essa é a chave. Né? Essa é a chave. Mas existe aí um outro segredinho que está dentro do comprometimento, dentro do compromisso.
é os dois quererem a mesma coisa. Os dois estarem juntos nesse relacionamento. Sabe por quê? Sabe aquele ditado que fala assim, uma andorinha sozinha não faz verão? Sim. Não sei se vocês conhecem, né? Mas existe um ditado que fala assim, né? Quando um não quer... Conhece, Lu, esse ditado? Conhecemos. Quando um não quer, dois não brigam? Conhecemos também. Então, tem vários que falam, mas que mostram o quê? Para que você tenha um resultado no relacionamento, os dois têm que querer. Ou um resultado bom ou um resultado ruim. Se de repente os dois decidem que não querem mais continuar com esse compromisso, que não querem mais esse relacionamento, qual é o resultado disso? É a separação. Ou do namoro, do noivado ou do casamento. É a separação. Por quê? Porque os dois decidiram que não vão continuar juntos. Para continuar juntos, para serem felizes, para terem resultados positivos e uma vida ou uma história de amor, é preciso que os dois queiram o compromisso. É preciso que os dois estejam juntos com o mesmo objetivo, olhando para o mesmo resultado. E, gente, vou falar um negócio para vocês aqui. Eu já falei agora de uma maneira mais ilustrada, né, mais figurativa, de que a vida tem os espinhos além do perfume da flor, né? Mas a vida tem dificuldade sim. E relacionamento, há dificuldade sim. Sabe por quê? E aí a gente vai fazer uma comparação bem simples. Num casamento, num relacionamento conjugal, nós temos duas pessoas que vêm de duas culturas diferentes, que vêm de duas histórias de vidas diferentes, educação. Exatamente, de duas criações completamente diferentes, às vezes pessoas que vêm de fé e crenças diferentes. É como se fosse assim, ó, são duas pessoas com duas malas, duas bagagens. E dentro dessa bagagem tem toda a vida que a pessoa viveu antes de encontrar o cônjuge, encontrar o outro. Qual que é o desafio? É transformar essas duas malas numa única mala. As malas não são as pessoas, tá? As malas... As malas são... Essa mala tem rodinha? Algumas não tem, Lu. Ai, mala sem alça e sem rodinha não dá, Betina. Difícil, né? As malas são as bagagens que a gente traz para o relacionamento. E a gente tem que analisar juntos o que a gente vai continuar fazendo uso, acreditando, né, e aproveitando, e o que a gente vai descartar. É bem verdade que para o relacionamento a gente vem, às vezes, com traumas, com feridas do passado, que precisa tratar para que essas feridas, esses traumas, não sobrecarreguem essa relação, não dificultem, né, a sua entrega, a entrega do outro, e esse compromisso de verdade, né, esse compromisso de fato. Daí, Lu, eu queria ir para um texto bíblico, não sei como é que a gente está de tempo aqui. Nós estamos muito bem, ainda são 7 horas e 42 minutos, a gente tem aí até 7 horas e 55 minutos. Olha, a gente está muito bem. Maravilha, maravilha. Então eu quero ir para o texto bíblico aqui, para a gente falar de um relacionamento que exemplifica um pouco disso que eu estou falando, né? Que exemplifica essa expectativa, né, com essa história de amor, que exemplifica esse preparo que eu tenho que ter para entrar nesse relacionamento. E o preparo pode ser vasculhar a minha mala, vasculhar a minha bagagem. O que eu tenho dentro dela de bagagem de vida, de bagagem de coisas e sentimentos e crenças que eu vou levar para esse relacionamento, ou que eu trouxe para esse relacionamento, que tem me ajudado a construir uma relação duradoura ou tem me atrapalhado. Então, esse preparo, independente se você está começando agora o relacionamento, se você está na metade do relacionamento ou se já faz muito tempo que você está se relacionando, é sempre bom vasculhar essa bagagem. A bagagem que você trouxe e a bagagem que você construiu junto com o outro, junto com o cônjuge, né? E esse preparo que a gente faz, essa história exemplifica muito. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, do verso 1 até o verso 13.
E eu não vou ler a história toda, eu vou me ater apenas em alguns pequenos detalhes, né? Vou falar de alguns versículos aqui, mas para resumir para você, é a parábola das 10 virgens, né? 10 mulheres que estavam aguardando o noivo. Elas iam casar, elas estavam aguardando o noivo. E a gente faz uma comparação aqui de que o noivo é Cristo. E essas 10 virgens, essas 10 mulheres, somos nós, eu e você. Mas entre essas 10 mulheres, existem 5 que são precavidas, né, são prudentes, e existem 5 que são relapsas, que são nécias, né, que o texto fala, que elas são esquecidas, desatentas, não estão preocupadas com o momento em que estão vivendo. São 10, mas 5 são prudentes e 5 não são relapsas. Então, o noivo demora para chegar, né? A gente pode ilustrar bem com a volta de Jesus, né? A gente está aguardando a volta de Jesus. Ele está demorando? Está. Para nós que estamos esperando, ele está demorando. Mas eu tenho certeza que ele está no tempo certo, né? É nós que estamos ansiosos para que a dificuldade que a gente vive hoje acabe logo. Mas ele está no tempo certo. Assim como estava na história, né, que você vai encontrar em Mateus 25. O noivo estava no tempo certo. Mas como ele demorou aos olhos e à percepção das noivas, né, elas acabaram dormindo. Perceba que a história fala, e você vai ver isso no verso 5, que todas elas cansaram de esperar e dormiram. As 10 dormiram. As 10 dormiram, com uma grande diferença. 5, apesar de estarem dormindo, estavam preparadas para chegar no noivo. E as outras 5 não estavam preparadas. Foram desatentas, foram relapsas, dormiram sem o devido preparo. Então o que aconteceu? À meia-noite, ou seja, na hora certa, Jesus chegou, o noivo chegou. E apenas pôde ir para esse casamento, para esse relacionamento, para essa vida feliz, ou para essa história de amor feliz, aquelas que estavam preparadas, né? Então, todas elas acordaram, as que estavam preparadas estavam prontas e felizes. Imagina, Lu, o noivo chegando, que alegria! Nossa, é tudo que a gente espera, né? É o que a gente espera, é a nossa expectativa, né? Verdade. O noivo chegou, que alegria! Estou pronta, eu vou junto. As outras 5 não estavam. Quiseram correr para fazer o preparo de última hora. Sabe aquela história? Uma marmelada na hora da morte mata? Tem um ditado que diz assim, não adianta, na última hora, no último momento, não adianta. É por isso que tem que preparar antes. É por isso que tem que prestar atenção nas coisas, nos detalhes antes. E o texto aqui nos fala que elas não tinham o que era mais importante, que era o Espírito Santo, que era o azeite para as lâmpadas, né, que se apagaram. Elas não tinham o combustível para esse relacionamento. Elas não tinham o necessário para entrar nessa relação. Elas não tinham. Foram pegas de surpresa. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Eu já vou começando a encerrar, tá, Lu? Vamos trazer para a nossa realidade. Qual é o segredo das histórias de amor? Qual é o grande segredo? Existem aí muitas características. Existem aí muitos conselhos. Mas o segredo, eu já disse para você, e você ouviu os tambores aí rufando, né? Verdade. O segredo é o compromisso. É querer o compromisso. Esse é o segredo. Porque quando a gente quer o compromisso, a gente se prepara. A gente prioriza o outro. Mesmo que a gente canse, mesmo que as dificuldades da relação nos cansem, nos façam adormecer, mas a gente está preparada, porque a gente quer o relacionamento. A gente está de verdade nessa relação. A gente não perde foco. Jesus, quando veio para essa terra, ele não perdeu o foco. Ele não perdeu de vista o compromisso. Ele nasceu aqui para morrer por amor, por mim e por você. E nada desviou ele desse objetivo. Nada desviou ele desse compromisso que ele tinha assumido. E aí eu pergunto para você, encerrando
aí a nossa reflexão, a nossa meditação de hoje, né? O quanto você está comprometido ou comprometida com a relação que você tem hoje. O quanto você está comprometido. O quanto você quer de verdade esse relacionamento. Perceba que eu não estou perguntando se você quer a relação complicada, desajustada, difícil, estressante como ela pode estar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o quanto você quer a relação. O quanto você quer o outro. O compromisso com o outro. Porque tudo isso pode ser transformado. Tudo isso de problema, de dificuldade, de estresse pode ser transformado se você quiser de verdade, se você estiver comprometido. Então essa é a primeira pergunta. O quanto você está comprometido com a relação que você tem hoje, ou que você quer ter. E o quanto você está empenhado em tornar o outro prioridade. Pensa nisso, reflita sobre isso. E faça as mudanças necessárias a partir de hoje. A partir de hoje. Sabe o preparo? A partir de hoje, a partir de agora. Ouvindo aqui o programa Novo Tempo, ouvindo aqui o quadro Retratos de Mulher, aqui na Web Rádio Insuperável. Faça a mudança que você precisa a partir de agora. Porque ainda há tempo de consertar a relação. Ainda há tempo de resgatar esse amor. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Sabe por quê? Porque o que está ruim, Lu, pode ficar muito bom. E o que está bom pode ficar ainda melhor. Você pode viver uma grande história de amor. Mas lembra, ela tem altos e baixos, faz parte do processo. Né? Ela não é feliz o tempo todo. Você vai sentir o perfume da rosa, mas vai sentir o espinho de vez em quando. Mas foca no perfume, foca no compromisso, foca na prioridade. Então, Lu, para fechar, temos duas palavrinhas. A primeira delas, deixa eu ver o horário aqui, para eu não me alongar. A primeira delas 4 minutinhos. Você tem 4? Isso. Beleza, beleza. A primeira palavrinha é compromisso. Uma história de amor se diferencia de uma relação passageira porque as duas partes envolvidas querem esse compromisso, querem essa relação. A exemplo do que Cristo fez, a exemplo de como Cristo não perdeu o foco do compromisso e como ele passou por tudo que ele passou porque ele quer, porque ele quis esse compromisso. Então a primeira palavra é essa, é compromisso. E a segunda palavra é prioridade. Quando eu quero esse compromisso, eu coloco o outro como prioridade na minha vida. E daí, mesmo nessa loucura que é a correria da vida que nós estamos vivendo, eu encontro tempo para dar atenção, para ouvir, para conversar, para atender, para acariciar e para amar. Eu preciso encontrar tempo, porque esse é o combustível. Lembram do azeite? Do combustível das virgens? Sim. Esse é o combustível da minha relação. O quanto eu dou ao outro prioridade. E o compromisso e a prioridade unidos vão transformar a sua relação de difícil, de passageira, numa possível relação duradoura, saudável, feliz e uma grande história de amor. É isso, Lu? Parece muito simples. Esse segredo parece muito simples. E realmente A gente que complica, Lu. Não é verdade? Porque sabe que às vezes, Betina, o que a gente tem visto é a facilidade como as pessoas desfazem o compromisso. Eu queria, apareceu o problema, olha, vamos nos separar? Não está dando certo. Então, vamos nos separar. Então, o que a gente vê é a falta do compromisso, é a falta do cuidado, é a falta do amor, né? Porque o amor é que deve ser a base. E olha, eu falando aqui, Betina. Você sabe, Lu, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, só vou dar uma relembrada.
Mas se de repente alguém quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, eu coloquei um vídeo no canal do YouTube essa semana passada, que fala um pouquinho sobre isso, tá? Então se você quiser, você pode ir lá no meu canal no YouTube, Bettina Pinto, tem um vídeo novinho, fresquinho lá, bem bacana, falando sobre isso. A gente está vivendo na era do descartável, Lu. Eu já conversei com vocês sobre isso, sim, né? Sim. Então, as coisas hoje são descartáveis. Então é mais fácil, é mais barato e gera menos incômodo você, ao invés de consertar e arrumar, por exemplo, um eletrodoméstico quebrado, você ir na loja, comprar e parcelar, sei lá eu em quantas vezes. Né? Então, a gente não tem mais a cultura do consertar, do arrumar. E a gente trouxe essa ideia das coisas descartáveis para dentro de casa e para dentro dos relacionamentos. Então, as relações se tornaram descartáveis. É mais fácil, dá menos trabalho, fazer a fila andar, sabe? Trocar de parceiro, de parceira, de cônjuge, de namorado, de namorada. De namorado não, porque o namoro foi feito para terminar, né? Ou termina para acabar de verdade, ou termina para entrar no noivado. Mas o namoro foi feito para terminar, né? Então, é mais fácil hoje a gente descartar as pessoas e os relacionamentos por conta desse universo que nós estamos vivendo. Mas a gente tem que fazer, e aí eu termino, como a minha avó ensinou. O que é bom e o que a gente quer de verdade, a gente tem que consertar, arrumar, investir tempo, dedicação, carinho, atenção e amor. É assim que a gente vai ter relações, histórias de amor, com um grande processo de altos e baixos, de ajustes, mas histórias que valem a pena ser vividas e valem a pena ser contadas. É isso, Lu. Bettina, muito obrigado aí pela sua participação no nosso Retrato de Mulher. Queridos ouvintes, nós estamos ainda com ela aqui, Bettina Pinto. Queridos, ela é jornalista e hoje é o dia dela. Bettina, mais uma vez, parabéns para você que é essa jornalista fantástica, que trabalha aí nesse ramo de comunicação e que faz isso com tanto carinho e faz tão bem. Ela também é mestra em comunicação, ela é professora universitária, palestrante para mulheres, jovens, família, apresentadora da TV e da rádio Novo Tempo no Brasil, também é nossa colaboradora aqui no programa Novo Tempo dos Estados Unidos. Hoje ela ocupa aí a gerência de comunicação da Igreja Adventista para o sul do Brasil. Ela está nas páginas do Facebook, ela está no Instagram, ela está no YouTube e você não pode perder. Agora, Bettina, qual é o seu endereço nessas páginas? @ Bettina Pinto, Instagram. @ Bettina Pinto, Instagram, né? Isso. No YouTube, Bettina Pinto, Facebook também. Então, muito simples, queridos. Procure lá, vá ver os vídeos da Bettina no YouTube, são fantásticos, muita coisa legal ela posta e é muito conteúdo que você não pode perder. Bettina, muito obrigado aqui por sua participação no nosso programa, esperamos você aqui daqui a 15 dias, acho que demora muito, mas enfim, é o que ela está podendo dispor para a gente agradece, mas queríamos mais com certeza. Queridos... Quem sabe? Um beijo, gente, prazer estar com vocês. Beijo, Bettina. Por hoje o nosso programa está ficando por aqui. Amanhã, quinta-feira, é dia do professor Leandro Quadros, com o quadro Na Mira da Verdade. Por hoje nós vamos ficando aqui, né, Marcos? Desejando boa noite para os nossos ouvintes, agradecendo ao ouvinte pela sua companhia aqui conosco. Também agradecemos a nossa equipe Novo Tempo, que trabalha aí incessantemente. Sem vocês aqui pertinho da gente, a gente não faria nada. Na pessoa do Silas Finger Barrella, na pessoa da Carol, Ariane, Leandro, Kathleen, Marcos, Luciano, é muita gente nos ajudando e colaborando conosco. Mitz, não posso esquecer de falar do maridão. Queridos,
Muito obrigado também aos nossos doadores, aos nossos colaboradores, aos nossos participantes. Aí agradeço, Betina, em nome dos participantes que estão aqui conosco, incansavelmente, num trabalho voluntário que eles fazem para a gente. E, acima de tudo, nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele faz, fez e ainda fará por nós. Uma boa noite para vocês. Eu sou a Lu e tenho aqui comigo Marcos. Marco Mancilha. E a gente se encontra amanhã com mais um programa Novo Tempo.